Fala galera, vamos para mais uma aula sobre tecido sanguíneo e hematopoético. Hoje a gente vai falar sobre nossa eritropoiese. Professor, então, o que é a eritropoiese? Então vamos lá, vamos para o próximo slide para ver o que é. Eritrócito. O que você lembra quando vê esse nome? Lembra de hemácia? Poiese é formação. Então, ó, formação da hemácia. Que bacana. Então a gente vai estar falando da formação da hemácia. Só que para fazer essa hemácia a gente precisa de algumas coisas, principalmente o rim, que vai secretar a nossa EPO, que é a nossa eritropoetina. Além disso, a gente precisa de algumas globulinas que vão trazer íons que são necessários para essa formação, trazer proteínas, trazer substâncias. Primeiro íon que a gente precisa dessa carreadora, dessa formação, é a ferretina, que vai trabalhar como uma carreadora para trazer o nosso ferro. Além do ferro, para a formação da hemoglobina, eu vou botar só hemo, a gente precisa de B9 e B12. Tudo isso que a gente precisa para a formação da nossa hemácia, seguindo a nossa linhagem mieloide. Certo? Então, a partir dessa linhagem mieloide, a gente vai formar nossas hemácias ali na nossa medula ósseo vermelha. Lembrando que a medula ósseo vermelha em ossos longos, não esqueçam disso. Então, vamos lá? Então, ó, eritropoiese seguiu o que? Linhagem mieloide, já está até aqui, ó, sublinhado. Então, vai chegar a eritropoetina produzida, né, pelo rim. Depois que ela chega e ela estimula essa formação, a gente vai ter aqui chegada de ferro, aonde vai vir mais a ferretina, pela proteína carreadora ferretina. Então, ó, então a gente vai ter tudo isso. E hoje a gente vai entender por que desses nomes. Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Por que esses nomes estão aí? Primeiramente, a gente tem proeritroblasto. Blasto significa célula jovem. Então a gente está numa formação de uma célula. E blasto significa jovem. Então toda vez que eu vejo esse nome, eu vou lembrar de célula jovem. Bacana. Lembra que eu citei que está vindo ferro para cá, no slide anterior? Vamos até voltar, ó. Tá chegando ferro aqui, então vai chegar o ferro para sintetizar o que? A nossa hemoglobina. Então, a partir daqui, vai começar a ter a produção, através de RNA ribossômico, a produção da hemoglobina. E devido a essa produção de hemoglobina, a gente vai modificar esse proeritroblasto. Ele vai ficar muito acidófilo. Basófilo, ele vai ficar muito basófilo. Por quê? Ele vai ficar muito basófilo, que a gente chama, porque na verdade dentro do núcleo da célula está muito ácido. Lembrar que RNA é ácido, então ele vai estar muito ácido. E quando eu tenho um eritroblasto muito ácido, quando a gente colorir ele vai ter que ser colorido por células basófilas, por corante basófilo, na verdade. E devido a essa coloração ser por basofilia, a gente vai chamar ele de basófilo. Só que o núcleo dele está o quê? Muito acidófilo. Ele tem meio que essa inverso na hora de dizer, beleza? Então o núcleo é mais condensado, é menorzinho. Olha o número de ribossomos livre aqui, porque está sintetizando hemoglobina. Beleza, só que aí, já sintetizando hemoglobina, significa que eu vou ter hemoglobina, né? A hemoglobina, ela já é base. E devido a ela ser base, ela vai colorir pelo quê? Por acidofilia. Por corante ácido. E devido a esse corante ácido, ela vai começar a ter um formato que antes era basófilo, por ter muito ácido. Agora ela vai ter meio que uma mistura entre ácido e base. Então ela vai ficar policromatófilo, porque eu tenho tanto ácido quanto base. Olha aí. Então agora ela vai estar policromatófilo, porque eu tenho tanto o ácido da produção através do RNA,
e tanto basófilo por causa da hemoglobina. Ué, professor, mas ali tá falando de coloração, beleza. Acidofilia, a célula tá ácida, a célula tá ácida. Só que quando eu coloro, ó, quando eu tenho uma célula ácida, eu tenho que corar com base. E devido a isso, eu vou chamar de basófilo. E quando eu tenho base, eu coro com ácido. Isso eu vou chamar de acidófilo. Beleza? Aqui parece que eu fiz errado? Não, só que eu quero falar que ela tá acidófila devido ao RNA. Eu nem li o texto. Então, ó, ignora esse texto, beleza? Quando eu falei de basofilia, eu falei por causa da hemoglobina e acidofilia por causa do RNA. Mas a coloração dela é mista, certo? E ela é policromatófila. Bacana. Então agora, dando continuidade, pensa, eu vou perdendo toda a minha acidez, então eu vou ficando apenas com uma cor que é mais básica, que é mais, mais ácida. Então ela vai ficando mais ácida, ela vai perdendo aquela cor, vai ficando muito neutro. E devido a isso, eu vou chamar agora de orto ou monocromático. Aqui ela para de se dividir. Quando ela para de se dividir, eu já tenho o quê? Parei. Eu não posso fazer mais células, eu não vou dividir em duas, porque divisão é o quê? Dividir em duas novas, certo? Quando eu tenho a síntese de hemoglobina, eu posso dividir, mas sem a síntese de hemoglobina, eu não tenho mais como dividir. Porque se eu dividir, eu perco minha hemoglobina, a outra vai ficar sem hemoglobina, e isso não faz sentido. Sendo que a hemoglobina é ela que carrega o oxigênio e o CO2, certo? Então aqui para a divisão. E a partir disso ela perde seu núcleo, ficando apenas um retículo sem núcleo. Então só pela ficar só um retículo eu já penso até no nome, reticulócito, que é a nossa próxima camada. Então agora eu tenho um reticulócito. Esse reticulócito, que após 24 horas ele vai fazer o quê? Vai se transformar em eritrócito, propriamente dito, que é as nossas células do sangue, que é nossas células vermelhas. Beleza? Isso aqui é apenas uma foto para demonstrar isso. Nos 3 primeiros processos eu tenho mitose e diferenciação, devido ao que consegui ainda formar minha hemoglobina. Já nos outros eu não tenho isso, porque eu já não tenho como produzir hemoglobina. Então agora eu só amadureço, não tem como mais, então eu só vou amadurecer. Isso aqui é um gráficozinho para vocês verem a evolução do tempo que acontece as coisas. Eritrócito e hemácia, principal função, transporte de oxigênio, só que tamponamento sanguíneo também é muito importante entre isso, beleza? Seu formato é bicôncavo, tem que lembrar disso. Como eu já falei, principal função, transporte de oxigênio, CO2. Isso aqui é uma coisa que eu não vou aprofundar muito, porque eu acho que vocês que já chegaram aqui já devem saber até mais que eu sobre transporte de oxigênio e CO2. A gente já sabe, a gente está sempre desde o ensino médio falando sobre transporte de oxigênio. Minha meta é aprofundar nas partes que quase não se acha na internet, beleza? E nas grandes altitudes, Vitão, o que acontece? Nas grandes altitudes eu tenho uma diminuição de O2, concorda comigo? Se eu tenho uma diminuição de O2, meus tecidos necessitam de O2, então acaba que eu tenho, vou mudar até de cor, uma breve hipóxia dos tecidos. Beleza, se eu tenho uma hipóxia dos tecidos, significa o quê? Que eu preciso aumentar a produção de eritropoetina pelo rim. Então o rim começa a produzir mais eritropoetina para poder compensar a formação de hemácia, para fazer mais hemácia, para poder ter a mesma quantidade de oxigênio. Isso era uma coisa que muitos atletas faziam.
eles faziam o quê? Eles iam lá, retiravam o sangue, deixavam o corpo trabalhar na intensidade para formar nossas novas células sanguíneas, iam lá e retornavam o sangue. Então, muitos atletas faziam isso. Além disso, muitos atletas, o que fazem hoje? Times brasileiros vão para a Europa, ou vão para a Europa não, vão jogar em altitudes, vão uma semana antes, 3, 4 dias antes, para poder haver a produção de hemácias, para poder compensar esse CO2 que vai diminuir lá. Então, por isso que muitos atletas que vai jogar em grandes altitudes sempre chegam um pouco antes, para poder ter essa compensação. Beleza? Destruição da hemácia. A destruição da hemácia é feita pelos macrófagos. Os macrófagos vão lá ver que a célula envelheceu, porque a hemácia tem uma sobrevida de 90 a 120 dias normal. Só que ela uma hora envelhece. Chegou nesses dias, o macrófago vai lá e destrói ela. E aonde que isso ocorre? Pode ocorrer tanto no fígado quanto pode ocorrer no baço. Então são locais de destruição dessas hemácias. Beleza? Lembrando, 90 a 120 dias destruiu, onde vai repartir aquela hemoglobina em hemo mais globina, que vai ser reaproveitado pelo nosso corpo para fazer novas hemácias. Não pensa que quando eu quebro isso aí, eu perco tudo. Não, o nosso corpo é muito inteligente. Ele vai lá, utiliza hemo, utiliza globina e produz novas hemácias, produz bilirrubina, que é a partir disso aqui, dessa quebra, a gente consegue tirar e lá e produzir a bilirrubina. Então não pensa que é desperdiçado, não. Ele quebra e reaproveita. O corpo é muito inteligente. Galera, obrigado. Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nosso sonho. Esse momento é tão fugaz, chama-se presente, tem duração do tempo que passa. Valeu, galera. Desculpando qualquer coisa. Até a próxima.